Muito bom dia! Gente, fiz esse post sobre 40 anos porque eu tenho percebido, antigamente, quem já tá aí, tem 40 anos ou tá bem próximo aos 40, lembra que antigamente falava-se assim: depois que você casa, engorda. Depois que tem filho, o corpo nunca mais volta ao normal. Depois dos 30 é ladeira abaixo. A nossa população foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo e as pessoas foram aumentando a adesão ao exercício, principalmente nos últimos 5 anos após a pandemia. Então isso foi caindo por terra, porque as pessoas percebem que mesmo após casar, após ter filhos e após os 30 anos, elas conseguem estar muito bem fisicamente e até mesmo melhor do que quando elas eram mais jovens. E agora está super em alta os 40 anos. Por quê? Os 40 anos, hoje, é a idade daquelas mulheres que eram icônicas, daquelas mulheres que eram as globais. Então, isso está muito em alta. A gente vendo que as pessoas aos 40 conseguem ficar muito bem, chegar muito bem. E assim como tudo foi evoluindo, a questão até dos estudos em relação aos hormônios. Então fala-se mais sobre menopausa, perimenopausa. Então hoje os 40 mais está muito em alta. E junto com ele está em alta estar aos 40 anos muito bem, fisicamente, mentalmente. Porém, aos 40 anos, a tendência é que as suas demandas sejam maiores, que você já esteja casada, que você já esteja com filho, o que justifica uma rotina totalmente diferente dos seus 20 anos. Logo, com novas demandas, a sua rotina é diferente, as suas prioridades são diferentes. E eu sempre falo, a mulher que já não treinava antes de ter filho, após a maternidade, é muito mais difícil inserir o exercício como prioridade na sua agenda. Você, infelizmente, vai ter que fazer muito mais esforço para entender e priorizar que aquilo dali é essencial para a sua vida. Eu vejo muita mulher de 40 anos falando assim: mas a fulana tem 20 anos. Aí a minha pergunta e aos 20 anos você estava tão bem quanto a fulana está? Porque essa de 20 anos que ela está muito bem, ela provavelmente vai chegar aos 40 também muito bem. Porque aquela de 20 anos que estava razoável, que não treinava e não se exercitava, você pode ter certeza que ela chegou aos 40 pior do que antes. Porque o problema não é a idade, é o que você vai fazendo ao longo dos anos. O problema não são os 40 anos. O problema é que a gente tem uma queda de massa muscular, de energia, aumento de demandas, aumento de tarefas ao longo da vida, que se você já não se priorizava, se você já não se exercitava, após a maternidade vai ser mais difícil e após os 40 mais ainda. Então, não se ancore às justificativas da idade. Que isso não seja um problema para você, muito pelo contrário, que isso seja o motivo para você estar ativa. Eu tenho pessoas assim que são exemplo para mim, de 60 anos e que estão muito bem, obrigada, que inclusive passaram pela menopausa muito bem, obrigada. Mas sabe o que aconteceu? Essas pessoas nunca pararam. Vou falar aqui dela, que eu já até falei dela sobre a calcinha, é a Gilza. A Gilza está muito bem, obrigada, mas ela nunca parou. E eu estou dizendo da Gilza porque ela é uma pessoa real, que eu conheço, real e natural, 100% natural. É esculpida milimetricamente? Não, mas é uma pessoa que exala saúde, exala disposição, exala tranquilidade. Mas um fato, ela nunca parou. Tava conversando com a Gilza essa semana no banheiro, ela falou que a primeira maratona que ela fez foi aos 46 anos. E você aí achando que 40 anos tá tarde demais? Levanta do sofá e vai. Agora eu vou te contar uma coisa dura, viu? Nós evoluímos em muitas coisas e regredimos em várias outras. E nós estamos deixando para ter filho cada vez mais tarde. O que acontece? Essa mesma mulher que tem filho mais tarde, ela já recebe aquela carga hormonal violenta da gestação e ela emenda com uma menopausa ou com uma perimenopausa. O problema é a sua idade? Não. O problema é que nós estamos fazendo um caminho totalmente inverso da fisiologia. Graças a Deus, hoje já está... O estilo de vida está cada vez mais saudável, mas não adianta você querer dormir tarde e acordar cedo para treinar e achar que você vai ter disposição. A fisiologia humana escureceu, dorme, clareou, acorda. O galo já cantou, tá na hora de acordar. Se você dorme até 11 horas da manhã, seu dia não rende,
ciclo circadiano está totalmente desajustado. Então não adianta você querer alguns resultados na vida real e a fisiologia você está toda bagunçada. E aí, gente, é muito simples a gente pensar assim, aos 20 anos você dormia mal e no outro dia você estava bem, você se recuperava bem, porque o seu metabolismo era outro e você era muito mais jovem, suas células eram mais jovens, tudo. Hoje a gente começa a ter filho mais tarde. Gente, uma noite mal dormida, meu Deus, é terror e pânico. Uma sequência de noite mal dormida, então, é o suprassumo da exaustão, é tipo a morte total. E aí, dentro de tudo isso, você ainda quer estar 100% bem, sarada, gostosa, extremamente produtiva na sua vida profissional. Eu tenho certeza que o grande problema hoje da nossa sociedade não é a maternidade, não é a idade, não é a construção familiar, que hoje está um pouco diferente em relação à idade, em relação à mulher ser tão produtiva quanto o homem, e em alguns casos até ser mais produtiva do que o homem. A grande questão está na gente não alinhar expectativas com realidade. Querer uma coisa sendo que a gente vive outra.